Olá, amigos da Rede Século XXI. Meu nome é Mercedes Figueroa e mais um programa de Na Verdade. Hoje vamos falar sobre santas da igreja, o que elas nos ensinaram e a gente vai aprender com a vida delas. Não somente que elas ficaram conhecidas por dar sua vida por Cristo, pela igreja, pelas obras de caridade, né, por tantas coisas importantes que elas marcaram, mas também pela influência que elas tiveram, política e social na igreja, né, coisas interessantes que pouca gente, né, conhece hoje ou sabe. E para isso temos o Rafael Tonon, né? Boa noite, Rafael. Tudo bem, muito boa noite. E temos nossas amigas, né, as queridas Vivi e Isa. Tudo bem? Tudo Olá, bom? tudo bem? Rafael, você é professor de ensino religioso. Sim. O que mais? Tantas coisas para nos ensinar. Sou professor de História também, né? Sou também formado em Filosofia, sou pedagogo, né? Já atuei na coordenação de ensino infantil, fundamental, né? E atualmente ainda continuo, né? Já atuei na rede pública, atualmente atuo na rede particular. Trabalho também publicando assim, alguma coisa, tanto nas mídias seculares quanto nas mídias católicas. Sou membro da Academia Marial de Aparecida, enfim, trabalho um pouquinho nesse meio, né? Um pouquinho bastante, né? Sim. Tô vendo uma cruzinha aí, nos conta de que é. Sim, eu sou leigo consagrado da Comunidade Católica Pantocrator, né? Que é uma comunidade, uma associação privada de fiéis, né? Sediada na cidade de Campinas, mas que está espalhada por algumas cidades dentro do Brasil e também na França, né? Nós temos uma casa e agora também no Peru, né? São as duas casas fora do Brasil, né? Uma casa no Peru e outra na França. E na comunidade eu sou leigo consagrado, minha esposa também é leiga consagrada, né? Então legal. Já tenho uma caminhada aí de mais de 10 anos lá na comunidade. Que legal. Deixa eu perguntar, a gente hoje, né, vinculando com o assunto que a gente vai tratar e aprender, a gente vê muito que se fala sobre o empoderamento feminino, sobre os direitos das mulheres, né? Como é que você vê, como é que a igreja encara ou encarou desde sempre, né, a questão da mulher na igreja e na sociedade? Hoje em dia virou assim um pouco um lugar comum, né? Se dizer que a igreja em algum momento retirou os direitos ou não valorizou tanto os direitos da mulher, seja dentro da sociedade, dentro da família, o que na realidade, se fizermos assim uma análise histórica não apaixonada, mas uma análise honesta, a gente vai ver que na verdade a igreja esteve até mesmo na vanguarda de muitas sociedades. Olha a igreja em muitos momentos ela acabou até se adiantando na questão de concessão não só de direitos, mas de reconhecimento das capacidades da mulher, não só como mãe, como esposa, naquele trabalho dentro do âmbito familiar, mas também no âmbito social, no âmbito até mesmo às vezes de conflitos dentro da sociedade. Algumas mulheres de igreja, como algumas que nós citaremos daqui a pouquinho, né, fizeram no seu tempo e continuam fazendo hoje em dia. Uhum. Né? Então, basta olhar, né, um exemplo que eu sempre costumo utilizar é o seguinte, eu falo, quando nós queremos analisar qual é o papel das mulheres na igreja, nós temos que ver no momento exato em que a igreja nasceu. A igreja nasceu no alto da cruz, do lado aberto de Cristo, quando jorrou sangue e água. E quem estava ali junto com Jesus, né, eram 3 mulheres e um homem só, né? Então, dos seguidores de Jesus, só, né, dos apóstolos todos, só João, que é o discípulo amado, sobrou ali. Mas estava ali a mãe de Jesus, estava ali Madalena, estava ali Maria de Cleofas, né? Então, as mulheres já eram maioria na igreja desde aquela época, né? Desde a igreja nascente, as mulheres já eram maioria. E basta a gente pensar que a figura mais venerada no cristianismo, a figura que abaixo de Deus, abaixo da Santíssima Trindade, tem um papel de maior relevância, é justamente uma mulher, é a Virgem Maria. E na própria história da salvação, nós não temos um paralelo. Jesus é Deus feito homem. Então Jesus, nós podemos dizer que é uma exceção, aí porque a própria união hipostática, a missão de Cristo, ela é diferente, embora seja Deus feito homem. Mas pensando em pessoas comuns, nós vemos que a figura que mais se destaca depois de Cristo é justamente uma mulher, que teve um papel singularíssimo que é insubstituível na história da salvação, né? Os próprios padres da igreja, né, na antiguidade cristã, eles diziam, né, comparavam Maria com a escada de Jacó, né?
diziam que Maria é a escada pela qual o verbo de Deus desceu do céu à terra. Então, é um papel único, né, na história da salvação que nenhum homem desempenhou, né? É um papel que coube a uma mulher. Então, por isso que a visão da igreja é sempre uma visão de que a mulher ela não é nem maior nem menor que o homem, né? E essa visão ela vem até da própria interpretação bíblica, né? Se a gente olhar para o texto do Gênesis, né, alguns teólogos vão dizer isso aí. Por que Deus fez Eva a partir da costela de Adão? Deus poderia ter feito do pé, da cabeça, das mãos, mas fez da costela. Por quê? A costela está ao lado do coração. E não está abaixo, né, e nem acima. Então a mulher não está acima do homem, não está abaixo dele, está ao lado dele. O que isso significa? Que diante de Deus há uma igualdade de dignidade. Né? Deus ele não é igualitarista, né, como algumas ideologias, alguns governos. Mas Deus ele concede sim uma igualdade de dignidade a todos os seres humanos, né? Seja homem, seja mulher, seja velho, seja deficiente, seja uma criança anencéfala, seja o que for. Há uma igualdade de dignidade. Achei interessante quando você falou que tinha 3 mulheres e um homem, né? Sim. Porque estatisticamente também tem mais santas do que santos, sim, né? Sim. Por quantidade. Mas por que algumas dessas receberam o título de doutoras e outras não? Na igreja são mais de 30 pessoas que receberam esse título de doutor, né, da igreja. Uhum. E os doutores da igreja, né, o que eles são, né? O que distingue esses santos que nós chamamos de doutores, né? O que distingue esses santos é o ensinamento que emanou da própria experiência mística, da própria experiência de vivência da fé que esses santos tiveram. Então, em geral, né, a gente pode citar aqui alguns santos que são mais conhecidos. Por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos santos que lá na Antiguidade Cristã, no século V, foi um grande formulador das doutrinas que sempre existiram desde a época dos apóstolos, mas que às vezes não eram muito claras e são pontos da Sagrada Escritura que às vezes são de difícil compreensão. Então, Santo Agostinho, o que ele fazia? Ele, de maneira muito catequética, muito pedagógica, o que ele fazia? Ele diluía esses textos bíblicos e tornava isso acessível ao seu povo. Algum santo que vocês, assim, iluminou alguma coisa para vocês? Eu me chama muito a atenção, na verdade, Santa Teresa d'Ávila, né? Já vamos falar bastante dela, mas o que te iluminou? Aquela história de vida dela, de batalhar para conseguir aquela concentração na hora da oração, né? De sempre precisar de um livro junto. Acho que eu acabo me identificando muito com isso, porque às vezes a gente acha que o santo, ele desde pequeno, ele já nasceu com toda aquela aura mística, né? Ela, por exemplo, nos relatos dela, no livro da vida, né? Como que foi difícil para ela durante anos a fio, muitas vezes não queria estar ali, né? E simplesmente estava fazendo companhia para Nosso Senhor. E eu acho que tem tantas santas, né? Que nos inspiram tanto. Mas maravilhoso. Vamos pegar, já que a Vivi falou, sobre Santa Teresa d'Ávila, uma santa que também eu acho minha amigona. Eu sou amigona dela. Íntima. Eu tenho muito para aprender ainda. Vamos conhecer um pouco mais sobre a vida dela. Teresa d'Ávila nasceu em uma família de origem judaica. Seus pais eram virtuosos e sua mãe faleceu logo cedo. Recebeu uma boa educação religiosa. Quando era criança, sua brincadeira favorita era brincar de fundar mosteiros. Ao longo de sua vida, Teresa mostrou dúvidas quanto à sua vocação religiosa, até que um dia, enquanto rezava diante uma imagem de Jesus sofredor e coroado de espinhos, perguntou por que ele sofria tanto. Jesus então respondeu que sofria por causa das conversas vãs travadas por ela no parlatório. A partir daí, Teresa se converteu. Estava com 40 anos de idade quando iniciou a sua vida mística e fundou o Carmelo de São José. Santa Teresa d'Ávila, rogai por nós. Super interessante, né? A vida dela. Vamos conhecer muito mais e aprender também, porque não é só conhecer histórias, vamos ver o que deixa para nós. Alguma coisinha, Issa? Então, eu estava prestando atenção, né? Porque quem acompanha o programa sabe o tanto que a gente é tagarela. A gente ficou até meio quieto, tanto de que a gente tem para aprender com o professor Rafael aqui, né? E ele estava explicando essa questão dos doutores da igreja, né? Então, agora falou no VT que Santa Teresa é uma doutora da igreja. Eu queria entender um pouquinho por que ela foi proclamada, então, doutora da igreja.
O critério da igreja em geral para proclamar um santo como doutor é que ele tenha uma doutrina, uma maneira de aclarar a doutrina da igreja, que seja uma maneira, às vezes, muito própria da psicologia, dos dons naturais. Por exemplo, Santa Teresa ela tem uma maneira muito própria dela de abordar as questões místicas, por exemplo, como a vida de oração, como a Vivi bem colocou. Uma das coisas que Santa Teresa mais fala é sobre a vida de oração. E ela vai fazendo um caminho muito pessoal. Ela demorou, como a Vivi falou, ela demorou 20 anos para conseguir ter uma oração que ela considerava de qualidade. Essa experiência de luta dela, o confessor dela teve essa presença de espírito de notar nela uma doutrina inspirada mesmo pelo Espírito Santo. E o que o confessor dela disse? Falou, eu quero que você escreva. E deu a ela uma ordem de obediência. Falou, você vai escrever toda a sua experiência sobre como você chegou a essa vida de oração que você tem agora. E aí foi através daí que começam a surgir os escritos de Santa Teresa. E aí o mesmo percurso que ela faz, as autoridades religiosas dela vão insistir que ela sempre escrevesse. E aí ela foi colocando no papel por obediência, Por conta própria ela não queria escrever. Mas esses confessores, esses padres, eles tiveram essa presença de espírito de notar que ali havia uma doutrina, um ensinamento inspirado que poderia servir a toda a igreja. Graças a Deus. Ô, professor, então deixa eu só entender direitinho. Os doutores da igreja, cada um com uma peculiaridade da doutrina era aclarada, então sim. Isso? O doutor, a ideia, até o título de doutor, na Idade Média que se usava muito essa gradação, Os professores, eles tinham as titulações. A titulação mais alta era o doutor. Hoje em dia nós temos lá, o pós-doutor e tudo mais, tem outras titulações. Na Idade Média era o doutorado. O que é o doutorado? É quando a pessoa chegou num nível de conhecimento, de domínio de alguma matéria, de alguma área, que era algo tão profundo que o indivíduo ele podia ensinar aquilo ali com segurança para quem o ouvia. Legal. Então, quando a igreja proclama um santo doutor, o que a igreja está dizendo? Ela está apontando para esse santo e dizendo, olha, esta doutrina que ele ensina, ela é segura, ela corresponde ao magistério da igreja, às sagradas escrituras. Se você seguir por esse caminho que esse santo traçou, você alcança a salvação, como ele alcançou. E no caso de Santa Teresa é a vida de oração. É a vida de oração. Entendi. Santa Teresa ela é a doutora da oração, assim como outros santos, Por exemplo, Santo Afonso de Ligório é chamado de o doutor zelantíssimo, é doctor zelantíssimos, o doutor do zelo, porque era bispo, escreveu uma série de obras ascéticas, pensou muito na salvação dos fiéis como pastor, como bispo e fundador que ele era. São Bernardo de Claraval, ele é chamado de doctor mellifluus, é o doutor melífluo, querendo dizer que a pregação dele era doce como mel, porque fala da devoção a Nossa Senhora e tantas outras coisas. Então, cada doutor tem a sua particularidade. Mas voltando a Santa Teresa, ela também, a pedido das freiras, ela faz um livro muito mais simples de questões práticas, Não só as questões místicas, assim. Acho que é interessante para o povo conhecer também, para quem estiver assistindo. Qual o livro assim mais simples para começar a conhecer Santa Teresa, o que ela nos deixou? Eu penso assim, até um pouco pela minha experiência pessoal com Santa Teresa. Eu, na época, quando eu era moleque, eu fui coroinha no Carmelo da minha cidade. Então eu via lá a imagem de Santa Teresa, ouvia as irmãs falarem de Santa Teresa, então eu tive uma curiosidade de conhecer. Na verdade, eu cheguei primeiro em São João da Cruz, depois que eu cheguei até ela. Eu li uma vida de São João da Cruz, que era um gibi, e aí depois pedi para as irmãs, falei, eu queria ler alguma coisa mais. E aí as próprias irmãs, que são filhas espirituais de Santa Teresa, me recomendaram o livro da vida. O próprio livro da vida. Falou, olha, começa por aí e depois você vai partindo para as outras obras, Graças a Deus, em língua portuguesa, nas editoras católicas que nós temos aqui no Brasil, já se tem publicado tudo que Santa Teresa escreveu. O Caminho da Perfeição, também, para quem quiser aprender. O Caminho de Perfeição é muito bom. O Castelo Interior. O Castelo Interior, a meu ver, é a obra mestra, a obra-prima de Santa Teresa, que é um itinerário passo a passo aí do caminho até o rei, dentro do castelo. Mas o que eu acho interessante também nela é que ela não nasceu já com visões, com questões místicas, Ela demorou. Só a partir dos 40 anos, que ela começou realmente chama com a muita vida interior. atenção, Acho super interessante que, para quem não nasceu com essas coisas, ainda tem esperança, que a gente pode melhorar, que tem muito para aprender. E também, por exemplo, na infância eu achei muito interessante que ela já brincava de ser freira, Sim, sim. Quando você falou de gibi, que é importante
a gente estimular essas coisas nas crianças, né? Com os filmes que a gente passa para as crianças, com historinhas de santos, Sim, porque de repente hoje parece que só tem super-herói, né? Sendo que a igreja tem tantos santos para estimular, né, na Não, criança. e os santos, em muitas particularidades, eles se assemelham muito a gente, né? Sim. Não são só aqueles episódios místicos que constituem a vida dele, né? Quando Santa Teresa foge, imagina, as crianças vão adorar, né? Quando ela foge com o irmão, Sim. porque eles queriam ser mártires, não é, professor? Sim, ela brincava, né? Ela tinha um irmão mais novo que ela um pouquinho, né? Que se chamava Rodrigo. E eram os parceiros de bagunça, né? Então era sempre ela e esse irmão, para todo canto onde ela ia, ela estava sempre junto com esse irmão. E durante a infância houve um episódio interessante que ela estava brincando no jardim da casa paterna e ela combinou com o irmão, falou: vamos arrumar as nossas coisas, pegar aqui uma troca de roupa e vamos fugir, né? Porque nós vamos para ser mártires, né? No meio dos mouros, né? No meio dos muçulmanos. E fugiu mesmo. E na saída da cidade de Ávila, um tio encontrou com ela no meio do caminho, né, e ficou brava, falou: o que você está fazendo com seu irmão? Tal. E aí ela contou: não, nós estamos fugindo para sermos martirizados. E aí o tio falou: não, para com isso. E pegou e levou de volta, né? A essa altura, ela ainda tinha a mãe, né? A mãe ainda era viva, né? Ela vai perder a mãe com 14 anos, né? A mãe ficou muito brava, o pai também, né? Mas é interessante até a pureza, né? Exatamente. Mas ela é muito famosa. A conversa está maravilhosa, mas a gente tem que ir para um intervalo. Vamos continuar falando sobre as santas da igreja, as doutoras da igreja e o que elas têm para ensinar para nós.